Olá! Hoje o nosso assunto é a música, o instrumento ao longo do nosso conteúdo, seja ele uma contação de histórias, seja uma aula, seja uma palestra, seja um atendimento. E seja de forma online, seja de forma presencial, quando, se Deus quiser, nós pudermos voltar a trabalhar fora de casa, não é mesmo? Então vamos começar, nós vamos ter vários pontos a tratar, porque cada caso é um caso. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Ninguém tem dentro de casa um estúdio de gravação, onde você pode filtrar os sons externos para ter uma gravação com uma voz limpa, com um som totalmente agradável. Quantas vezes que eu, gravando as minhas histórias ou gravando os vídeos, tive de interromper, recomeçar, porque na hora do clímax passou uma sirene, passou um carro vendendo pamonha, várias vezes isso que aconteceu. E eu fiquei 10 anos morando no meio do mato, o único som que eu escutava era cachorro, quando tinha cachorro, som de cachorro, da ovelha da vizinha. E vim mudar para Belo Horizonte 15 dias antes da pandemia, mas enfim, vamos lá. O que, inclusive, algumas pessoas me aconselharam: Beatriz, eu agora estou fazendo as minhas gravações assim, eu coloco uma música, e aí a pessoa escuta a música enquanto eu estou contando história, outra pessoa também faz a mesma coisa, só que dando aula, a professora, e assim a gente consegue abafar um pouquinho o som externo. Então vamos falar desta música. Ótimo, essa dica é excelente, Ela tem um efeito, ela consegue muitas vezes realmente ajudar muito a pessoa que está aqui dando conteúdo e com certeza, consequentemente, a quem está ouvindo. Mas vamos só pensar em pouquíssimos pontos que eu quero levantar, assim, algumas poeirinhas que eu quero levantar. Primeiro, o volume dessa música, porque ela não pode passar por cima da sua voz, tá? Porque a sua voz é mais importante, o seu conteúdo está acima da música. Sempre ter isso, o conteúdo, seja ele história, seja aula, seja palestra, ele está em primeiro lugar. Nada pode tirar a atenção do seu conteúdo. Segunda coisa, o diálogo dessa música com o seu conteúdo. Essa música tem que dialogar com o seu conteúdo. Se você está contando uma história divertida e colocar uma música de relaxamento, não vai combinar muito. Às vezes até fica mais divertido ainda. Mas você tem que ter consciência disso. A consciência da escolha. Você tem que estar atento para isso. Outro dia eu recebi um conteúdo, eu não vou falar o que é não, porque para não... Mas enfim, era um trabalho muito bem feito, tinha um projeto gráfico muito legal, tinha uma edição muito legal, que até eu não tenho, mas tinha uma música que eu não consegui ler, porque era uma batida eletrônica que naquele momento eu não estava disposta a ouvir, Porque a batida eletrônica ela pode ser ótima no momento dela. Tudo pode ser ótimo no momento dele. Então a gente também tem que ter esse cuidado de pensar no outro. Quem é a pessoa para quem eu estou mandando o meu conteúdo? Para quem eu estou dirigindo o meu conteúdo? Ela é uma pessoa que combina com essa música, com esse som? O meu conteúdo dialoga com esse som? Em primeiro lugar com o próprio conteúdo, depois com a pessoa também. Por quê? Você com certeza quer estabelecer, pensando na pessoa, você quer estabelecer uma comunicação com ela, você quer se aproximar dela. Você não pode colocar uma música, um som que vai fazer com que ela fuja de você. Você não pode colocar, nós estamos vivendo um momento de uma grande mudança, um momento que está abalando todas as pessoas, ninguém está isento dessa pandemia, E você colocar uma música que vai mexer mais ainda com as emoções dela, você tem que pensar nisso, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente toca a alma do outro. A música é aquela arte
que chega onde as palavras não alcançam. Com certeza você já viveu algum momento em que você estava alegre, de repente escutou uma música instrumental sem letra alguma e você ficou melancólico. Ou o contrário, você estava, tristonho, de repente escutou uma música sem letra alguma e você ficou alegre, você ficou feliz, Por quê? Porque a música ela tem essa capacidade de ir profundamente naquela parte da sua alma que nem você se dá conta que tem, mas que ela existe. Então, a gente tem que ter muito critério para escolher essa música, para não mexer com emoções que a gente vai suscitar se trouxer essa música, mas que não vai curar a ferida da pessoa. Nós não estamos aqui, um terapeuta não, essa é a função dele. A função dele é cuidar da pessoa. Nós, artistas, ou professores, ou palestrantes, a gente não está aqui para fazer terapia com ninguém. A gente está aqui para oferecer o nosso conteúdo. Se envolver e se aproximar da pessoa. Nós não temos o direito de levantar emoções as quais nós não vamos, porque nós não somos terapeutas, nós não vamos, e a gente não vai continuar tendo um contato permanente com essa pessoa para curar a feridinha que nós abrimos nela. Tá bom? Uma musicoterapeuta me aconselhou há muitos anos a trabalhar. Eu não sou musicoterapeuta, eu sou formada em música, eu sou contadora de histórias, escrevo, mas a minha formação acadêmica é em música. Eu sou professora de música há 30 anos, eu sou maestrina do Coral dos Desafinados, idealizadora e maestrina do Coral dos Desafinados. Então eu também tenho eu dialogo, eu tenho um trabalho que eu não sei onde começa um, onde termina o outro da literatura com a música. Eu não sei onde começa a música e termina a literatura ou o contrário. Mas enfim, mas eu não sou musicoterapeuta e essa musicoterapeuta me aconselhou. Trabalho com música clássica do período clássico, do período barroco até o clássico, porque é uma música estruturante e que não mexe profundamente com as emoções da pessoa. Porque a partir de Beethoven, o Beethoven já é romântico, As emoções estão à flor da pele, então pra gente errar menos, tá bom? Mas tem muita música que não é clássica e que é muito legal e que a gente não precisa ter, a gente pode não cometer tantos erros assim. A gente tem que ter muita delicadeza para falar, com a alma humana, para lidar com a alma humana. É a alma lidando com a alma, Então, falamos sobre isso. Se você é um instrumentista, você dá conta, você domina o instrumento, você não vai colocar um som, Você vai trazer o seu instrumento, com certeza você vai pensar no seu repertório, você tem que ter os seus critérios, para pensar no repertório. E aí, no caso de uma narração de histórias, ou mesmo de uma aula ou de uma palestra que você quer dar enquanto você toca, você vai decidir que horas que a música vai entrar, que horas que ela vai terminar, que horas que ela vai parar. Não necessariamente tocar o tempo todo pode ser interessante, porque o silêncio, ele fala mais do que tudo, Como diz o ditado, a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Então, a gente tem que cuidar do som, mas a gente tem que carregar no coração o silêncio, tá? Agora, se você não é nada, você quer usar um instrumento. Beatriz, eu quero usar um instrumento. Um instrumento durante a minha palestra para dar um tchan, durante a minha aula para dar um encantamento, durante a minha história para criar um timbre diferente. Como é que eu faço para usar esse instrumento? Então, eu tenho muitos instrumentos na minha casa. Eu penso, primeira coisa, qual o instrumento que vai dialogar com o meu conteúdo, com a minha aula ou com a minha história? Aí eu vou escolher o meu instrumento. Às vezes, você só tem um único instrumento. E aí, com esse instrumento, você tem que fazer tudo. Beatriz, eu tenho pandeiro. Eu só tenho um pandeirinho,
Mas olha, eu quero contar história de amor, quero contar história de bicho, quero contar história de assombração com pandeiro. Eu não tenho escolha, não. Tá bom. Então, uma dica. Brinque com o seu pandeiro. Tire do seu pandeiro todas as possibilidades de som que você conseguir. Haja como uma criança. Quando a gente entrega um pandeiro para uma criança, a criança não fica assim, ó. Não. A criança pega o pandeiro, ela faz isso, né? Ela põe o pandeiro na boca, ela põe na unha, ela faz isso, mas ela faz isso, ela explora. Então tire o máximo possível de sons do seu instrumento para você descobrir, né, quantas possibilidades ele vai te dar para depois então você partir para a segunda parte, que é decidir que horas que você vai tocar, que som que você vai tocar naquele instante. Para então você passar para a terceira parte, que é você conseguiu decidir, porque você experimentou muito, porque a gente decide depois que a gente experimenta muito, tá? Não fica parado na primeira coisa. Lembra que toda arte ela tem uma técnica, tem uma habilidade. Para você chegar na técnica, na habilidade, você tem que fazer muitas vezes, né? Aí você pensa assim, experimentando cada hora de um jeito diferente. Aí você vai decidir, esse jeito eu gostei mais, esse jeito combinou com o que eu quero. E aí você decide, aí você ensaia, você treina, tá? Depois você faz para você mesmo. E aí você faz com o maior prazer do mundo, porque a arte tem que ser algo prazeroso. Se não for prazeroso para você, como é que vai ser para o outro? Como é que você quer que o outro queira te ver e se aproxime de você? Porque quando a gente vai levar um conteúdo para alguém, seja ele qual for, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa receba. A gente quer se aproximar da pessoa. A gente não quer que a pessoa fuja de você. Se você quer, né? E agora, para você trazê-la para perto de você, você também tem que ter prazer da sua própria companhia e da companhia do seu conto, do seu conteúdo, da sua aula, da sua palestra e do instrumento que você vai usar, tá? Tome muito cuidado com esses instrumentos, porque tem instrumento, por exemplo, eu pego o pandeiro. Qualquer balançada que eu der no pandeiro, ó, pequenininha, ele faz som. Né? E às vezes é um som que vai sujar o seu conteúdo, é um ruído. Não muito agradável, você não quer esse ruído. Tem horas que você quer o ruído, você quer chamar atenção para ele. Isso faz parte. O ruído faz parte. Você quer provocar uma irritação ou sei lá o que na pessoa, aí você faz o ruído, mas tem horas que você não quer. Então você tem que ter muito cuidado ao manipular o seu instrumento para que ele não faça, né, o ruído que você não quer. E você ter domínio. Ou se você pode, você então vai optar por um instrumento que você vai ter domínio sobre ele. Eu quero fazer um som, eu quero que ele dure mais tempo ou não. Aí eu vou saber abafar o som do tamanho, na intensidade que eu quero, tá? Aí você então vai escolher o seu instrumento, explorar o seu instrumento, decidir que som que você quer tirar dele, decidir em que momento você vai utilizar esse instrumento. Você precisa usar o tempo todo? De novo, não, porque o silêncio é de ouro. Porque uma comida sem sal, ela é sem graça, mas você come. Agora, uma comida excessivamente salgada, você não consegue comer. Você passa fome, mas você não come. Então, como diz o ditado, que a minha mãe a vida inteira falou na minha cabeça, tudo que é demais cansa. Então, cuidado, né? E se você usa isso aqui para começar uma história, um conteúdo, isso aqui no meio da história, no momento tchan da história, isso aqui, para terminar a história, você quer fazer 3 vezes uma batidinha no seu triângulo? Ótimo, faça, vai ficar lindo. Vai ficar lindo se te der prazer, né? Vai ficar lindo para o outro também. Se você achar lindo para você,
Com certeza outras pessoas acharão, né? Com a total simplicidade. Mas aquela simplicidade que é que você dá conta, que você decidiu que quer fazer. Tá bom? Agora, para que tudo isso, seja colocando um som mecânico, né? Liga um CD, um computador, sei lá o que, com som. Seja você tocando uma música, seja você fazendo uma sonoplastia, né? Efeitos, tá? Você precisa de antes fazer outras coisas. Primeiro, explorar o seu próprio aparelho, o seu próprio instrumento. O nosso corpo é o nosso corpo é uma orquestra, né? Ao longo do nosso corpo, a gente pode fazer 1000 barulhos. Se você bater na sua perna é uma coisa, no braço é outra, a sua voz, ela pode te dar muitos recursos, né? Você pode falar com essa voz que é sua, você pode falar com uma voz no nariz, uma voz com o nariz e um palato, né? Uma voz no palato mole, projetada atrás da cabeça, né? Simpática. Uma voz com os dentes fechados, ela vai te dar um outro timbre. Né? Então eu tenho muitas possibilidades vocais, né? Eu tenho outros sons que eu posso fazer com o meu corpo. Bater palma, eu tenho diversas palmas. Então explore o seu aparelho também com cuidado, com delicadeza, porque corpo, voz é o instrumento mais delicado que existe e ninguém merece ficar doente, tá bom? Adoecer e perder o seu instrumento de trabalho, né? Agora, antes de tudo, agora o antes do antes. Antes do corpo, antes do instrumento, antes do som, antes da sinfonia. Existe uma coisa que é primordial, que é ouvir, escutar. Se você já tem uma capacidade auditiva desenvolvida, ótimo. Ou como diz minha amiga Rosana, ótimo, né? Agora, se não, preste atenção nos sons da sua casa, em tudo que faz barulho, no som de você levantando da cama. Você calça chinelo no calço dos seus passos na casa, dos passos de cada pessoa que está na sua casa com você, se você estiver com alguém dentro de casa. O som da água na torneira, o som de você escovando o dente, o som de você penteando o seu cabelo, passando, né, o pente, a escova ou a mão no seu cabelo, ou não, da bucha quando ela esfrega, o sabão, ou a sua mão quando você se lava no banho. Ouça os sons que tem na sua cozinha, de você mastigando. Quando você mastiga um pão é diferente quando você mastiga um biscoito, que é diferente quando você mastiga uma alface, uma maçã. Que coisa mais barulhenta que mastigar maçã. Maçã tão light, né? E é barulhento. O barulhinho que aquilo faz. Escute. Escute o que é mastigar e o que é beber. Beber um café, o som de você soprar o café e depois. Aí você escuta também o som dos aparelhos que tem na sua casa. Os sons das paisagens fora da sua casa. Quando você acorda ao meio-dia, não sei que horas que você acorda, tem gente que acorda ao meio-dia, né? O som o entardecer, ouça, desenvolva a sua habilidade auditiva para você refinar cada vez mais a sua capacidade de encantar o seu conteúdo de uma forma sonora.
Agora, para você conseguir ouvir e chegar nessa habilidade, agora é antes do primórdio, né? Que eu falei que primordial era ouvir, então isso é antes dos primórdios. Silencie. Silencie a sua boca e silencie a sua mente. Silencie as suas emoções, porque não tem como ouvir um som se a sua mente não para de falar com você. Ah, Beatriz, aí você já está me pedindo demais, eu sei. Mas a gente nasceu para mais, a gente não nasceu para menos, não. Eu não trabalho com menos, eu só trabalho pro mais. Entendeu? Né? A gente tem que querer melhorar, a gente tem que querer aprender sempre. Aqui mesmo no YouTube eu dou várias dicas de respiração extremamente fáceis, extremamente simples, que se você praticar, te garanto que se você praticar com afinco, mesmo, com vontade, sabe assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, você vai conseguir diminuir a sua rotatividade de pensamento e vai conseguir, então, ampliar a sua capacidade auditiva. Combinado? Mas primeiro silencia, antes de pensar em escutar, para você também não ficar muito preocupado em escutar, e você não consegue silenciar, porque você está preocupado. Aí você vai ter que silenciar também as suas emoções, né? Combinado? E aí, então, você respira, silencia, escuta, experimenta, decide, faz, depois me conta e me convida para ouvir. Você vai dar conta. Todo mundo nasceu com capacidade musical. Pode ser que algumas pessoas apareçam, né, com mais ou menos, mas nós somos feitos de música. Né? Nós somos feitos de som e de silêncio. O que a gente precisa fazer é descobrir dentro da gente onde que está essa capacidade para poder colocar para fora, se encantar e poder encantar o outro. Mas não esqueça de mandar para mim o seu resultado, porque eu vou ficar muito feliz. Me dá esse presente. Um grande abraço e felicidades.